Os anos 1920 são famosos pela figura icônica da melindrosa, mas também são o período de várias inovações na beleza feminina, como o permanente de cabelos, as primeiras linhas de maquiagem destinadas às consumidoras domésticas e a moda das unhas pintadas. E nesse vídeo eu vou te contar como é que as mulheres da década de 20 cuidavam das suas unhas enquanto eu testo as técnicas da época nas minhas. Meu nome é Pauline Kiser, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você chegou aqui após perder completamente a memória depois de uma noite embalada muito jazz e gin num certo cabaré parisiense de péssima fama, seja muito bem-vindo. Nesse canal nós falamos sobre história da moda, a partir das fontes originais da época e das pesquisas que estão sendo feitas nas universidades e nos museus. Tudo isso para trazer para você um conteúdo histórico gratuito e de qualidade, sem sensacionalismo e sem informação tirada do No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre cuidados com as unhas na década de 1920 e como isso se relaciona com as novas ideias de feminilidade que estavam surgindo. Mas também vamos falar sobre os produtos disponíveis no mercado na época e testar uma rotina completa de cuidados a partir de um manual publicado em 1927. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, prepara o seu esmalte favorito e vem comigo pra gente cuidar das nossas unhas no estilo das melindrosas. Nos anos 1920, mulheres jovens pareciam estar dispostas a desafiar todas as convenções sociais ensinadas pelas suas mães. Isso porque a década de 1920 é um momento onde uma série de transformações sociais convergiram para formar um delicioso caldo de rebeldia e hedonismo. A figura da melindrosa, com seus cabelos curtos, maquiagem pesada, fumando e dançando a noite inteira como se não houvesse amanhã, é o resultado de uma transformação que começou ainda nos anos 1880 e deu origem ao que se chama de New Woman. Moças que haviam tido acesso à educação formal e que consumiam livros e revistas onde se discutiam os direitos femininos. Mulheres jovens que trabalhavam em lojas e escritórios, que circulavam pelas cidades desacompanhadas usando transporte público ou as suas bicicletas. Começavam a praticar esportes, inclusive profissionalmente, se envolviam com movimentos políticos como o feminismo, o socialismo e o anarquismo, e que passaram a rejeitar o casamento no formato tradicional, marcado pela desigualdade de poder e de direitos. Algumas simplesmente optavam por permanecer solteiras, já que agora tinham empregos que permitiam que elas se sustentassem sem um marido. Uma coisa curiosa desse período é que nos Estados Unidos começaram a surgir clubes exclusivos para mulheres solteiras, onde elas se reuniam para socializar, mas também para discutir assuntos que eram tabu em qualquer outro meio social. A fundadora de um desses clubes, chamada Ellen Gold, chegou a dizer que a maioria das associadas não era solteira por falta de oportunidade de casar, mas porque não encontravam homens que valessem a pena os problemas que o casamento trazia para uma mulher da época. Elas se identificavam como solteiras, não solteironas, para se afastar da imagem daquela mulher amarga das caricaturas, idosa, cercada por gatos e vivendo da bondade dos seus irmãos e irmãs casadas. E essa cultura da solteirice por opção entre as mulheres se torna tão presente no começo do século XX que ela acaba virando o alvo preferencial das críticas masculinas nos meios de comunicação. Como essa ilustração que mostra a sala de uma típica mulher solteira em 1896. Elas aparecem usando um traje de ciclismo, que por si só já era um escândalo por ter calças ao invés de saia, e nenhuma das coisas tradicionalmente representadas como parte do universo feminino da época, como bordado ou referência a filhos, aparece nessa imagem. Foram essas mulheres, tão criticadas como sendo uma ameaça à dita ordem tradicional da sociedade, que abriram caminho para as melindrosas da década de 20. Inclusive usando maquiagens impensáveis durante a era vitoriana, como o caso das sufragistas americanas que fizeram do batom vermelho um símbolo da luta pelo voto feminino. Mas existe um outro ingrediente muito importante na receita que deu origem a essas mudanças de comportamento, e esse ingrediente é a Primeira Guerra Mundial.
Entre os anos de 1914 e 1918, muitas mulheres foram chamadas a ocupar os postos de trabalho deixados vagos pelos homens que estavam lutando no fronte. Isso incluía funções de venda e de secretariado, mas também como motoristas e operárias em postos que até então eram exclusivamente masculinos nas fábricas. Só que o fim da guerra e o retorno dos sobreviventes significou um ponto de conflito, já que os homens exigiam que as mulheres retornassem aos seus papéis tradicionais. E as mulheres, por sua vez, não estavam exatamente com vontade de voltar para eles. Mas toda vez que a gente fala de guerra, a gente está falando também de traumas coletivos. E uma das coisas que a Primeira Guerra trouxe foi um senso de desesperança e uma certa urgência de viver o aqui e o agora, porque o amanhã era completamente incerto. Daí o clima de hedonismo dos anos 1920. A busca pelo prazer imediato, fossem os prazeres da carne ou os da alma, se tornou uma parte fundamental do espírito da época. E acabou se traduzindo na multiplicação de uma série de atividades de lazer que eram absolutamente impensáveis para a era vitoriana, que estava ali 30 anos antes. Como homens e mulheres frequentando a praia e nadando juntos no mar e nas piscinas dos clubes. E os dancings, que eram a balada da época, só que regadas a jazz, gin e champanhe. Aliás, uma das coisas que eu acho mais sensacional dessa época é a moda das olheiras. Sim, tá? Moda de fazer olheiras. Porque essa sombra debaixo dos olhos e um avermelhado no canto externo eram meio a marca de quem tinha passado a noite na farra. Isso era considerado algo moderno e chique, mesmo que ainda fosse um comportamento moralmente duvidoso. Bom, e como é que a gente sabe disso? Primeiro porque o pessoal era fofoqueiro pra caramba, né? E adorava falar mal de tudo. Mas principalmente porque a gente já tinha revistas femininas com uma circulação considerável no Brasil. E a grande parte dessas revistas, que eram dirigidas por homens e ligadas a valores sociais mais tradicionais, se dedicavam a criticar essas novas modas e como elas estavam ameaçando o comportamento e a boa ordem da sociedade. Foi justamente numa revista brasileira de 1921 que eu encontrei esse anúncio de meia página caríssimo para a época sobre um kit de manicure da marca Cutex. E como uma boa fofoqueira histórica, que eu sou diplomada e com caneca de fofoqueira histórica para provar, é lógico que eu fui atrás dessa marca para descobrir de onde é que ela era e acabei descobrindo que ela era dos Estados Unidos e que ela exportava coisas de manicure para o mundo inteiro. E que inclusive já oferecia produtos e ferramentas de manicure profissionais para serem usadas em casa na década de 1910. Mas não era só isso. Assim como várias marcas de cosméticos, a Cutex publicava folhetos de instruções para ensinar as clientes a usar seus produtos em casa e manter o estilo da época. Foi assim que eu encontrei um folheto da marca, publicado em 1927, intitulado O Jeito Correto de Fazer as Unhas. Ele é um grande anúncio dos produtos da Cutex, mas também descreve cada etapa dos cuidados com as unhas, e é nisso que nós estamos interessados. Mas com uma boa pesquisa histórica jamais fica com uma fonte única para o trabalho, eu fui procurar outros materiais a título de comparação. Nesse caso, o Manual de Beleza da Helena Rubinstein, que era a grande magnata dos cosméticos da época, e que foi publicado em Londres em 1930, mas resume todas as tendências do final de 1920. Todas as referências dos textos que eu cito e dos que eu usei na pesquisa desse vídeo estão na descrição do vídeo. Mas se você curte nosso trabalho, você também pode ter acesso direto à minha biblioteca pessoal com todo esse material e ainda ajudar o canal a se manter. Com valores a partir de R$10 mensais, você contribui para que a gente possa continuar produzindo conteúdo histórico de qualidade, em língua portuguesa, e de forma gratuita para o público brasileiro. Você pode se tornar membro aqui no clube de canais do próprio YouTube usando seu cartão de crédito, lá no apoia.se/amodista do Desterro, com cartão ou boleto. Mas você também pode pingar um Pix pra gente através da chave que tá aparecendo aqui embaixo ou do QR Code que tá aparecendo aí na tela. Vamos começar com uma limpeza cuidadosa das unhas, usando água morna, sabão e uma escova macia. Essa etapa não só limpava as unhas, mas já começava a soltar a cutícula, o que era importante caso a sua seja particularmente grossa. Para dar forma às unhas, era aconselhado usar apenas lixa e nunca cortadores. A primeira lixa deveria ser de metal, e a unha deveria ser lixada sempre dos cantos em direção à ponta, nunca no sentido contrário. Depois de dar o formato com a lixa metálica, uma segunda lixa mais fina era usada para dar acabamento à unha. O manual não é específico em relação a formatos e comprimentos, na verdade ele diz que isso é uma questão muito pessoal.
e que a maioria das mulheres optava por um formato oval, mas que tanto o formato quanto o comprimento deveriam levar em consideração principalmente qual era o estilo de vida e as atividades que essa mulher desenvolvia no seu dia a dia. A próxima etapa era cuidar da cutícula, e a Cutex tinha um produto específico para isso, que prometia remover a cutícula sem drama e sem sangue. E aí eu fui investigar a fórmula do tal do Cutex original e descobri que ele é basicamente um ancestral de todos os amolecedores e removedores de cutícula que a gente tem hoje. Então, por que eu tô me dando o direito de usar o meu removedorzinho moderno? Com o removedor devidamente aplicado, usamos um pau de laranjeira de madeira, jamais de metal, com o algodão na ponta para soltar a cutícula e remover as pelezinhas incômodas em volta e embaixo da unha. O manual reforça a importância de, logo depois de empurrar a cutícula, apertá-la com uma toalha seca para que ela ficasse moldadinha no lugar. A seguir, aplicava-se um óleo para hidratar as cutículas, que obviamente a Cutex também oferecia no seu kit. Mas como eu estou comparando com o livro da Helena Rubinstein, ela dá a dica de, no lugar de um óleo para cutículas, se utilizar o bom e velho Cold Cream que toda mulher tinha em casa na época. Então usei o Cold Cream da Nefertari Body Care, que é uma marca egípcia de cosméticos orgânicos que a Silvia Arabic Fashion traz para o Brasil por encomenda. A próxima etapa era polir a unha, que obviamente tinha um produto especial para isso no kit da Cutex. Mas aí a dona Heleninha Rubinstein vem em nosso socorro e ensina a fazer um pozinho desses em casa, com uma parte de óxido de zinco, uma parte de silicato de magnésio e carmim para dar cor. Fiz a mistura. Fui aplicando na unha com um algodão no pau de laranjeira, já que eu não tinha uma flanela de algodão em casa, que era a primeira opção indicada. E não é que ela fica com uma coloração rosada bem interessante? De acordo com a dona Heleninha, a gente já podia parar por aqui, mas ela diz que existia uma outra opção, que era esmaltar a sua unha com um tom rosado ou um tom vermelho translúcido e com um detalhe extremamente vintage, que é a meia-lua da cutícula sem cor. No manual da Cutex, as pontas das unhas também não levavam esmalte, a instrução era realmente pintar só o centro da unha. Mas, ao que tudo indica, esse negócio de deixar a ponta da unha sem esmalte só foi ficar realmente popular nos anos 30. Desde 1917, a Cutex oferecia várias opções de esmalte. O primeiro foi o pó, que vinha já com um tipo de esponja para aplicação e estava disponível apenas em vermelho vivo ou em um rosa meio envelhecido. O formato sólido, que também era usado para pintar e até para clarear as pontas das unhas, uma versão em pasta, que era complementada com uma camadinha de pó, e também a versão líquida, com o mesmo tipo de aplicador em pincel que usamos até hoje. Então estou aqui flertando com a modernidade de um adesivo para proteger a meia-lua e pintando com um esmalte vermelho cintilante, do tipo que não fecha completamente a cor sem um cremoso por baixo. Eu não gostei do resultado. Eu acho muito estranho na minha unha. E provavelmente ficaria bem melhor em alguém que tivesse as unhas naturalmente alongadas, o que não é o meu caso. Mas as minhas cutículas ficaram absolutamente hidratadas e cá entre nós, só uma camada daquele pozinho rosado e um top coat transparente por cima, ó, já ficaria ajeitadinho, rosadinho e extremamente natural para você que não gosta de estar com esmalte tradicional na unha. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário nesse vídeo, claro, e dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda, da maquiagem e da beleza que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.